Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus 7, 13, eu vou ler, depois eu vou explicar para você compreender. Por favor, presta atenção, porque como a gente sempre fala, se você perder a palavra, você perdeu tudo que o culto pode te oferecer. Porque a oração não te liberta, o louvor não te liberta, são tudo complementos reguladores de um culto. Ou seja, se você perder a palavra, aí não adianta fazer mais nada. Porque a Bíblia diz que vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Se você perder a palavra, você perdeu o espírito, você perdeu vida, você perdeu tudo o que o próprio Deus pode te oferecer. A gente sempre fala aqui, até na quinta-feira, que a quinta-feira praticamente é a reunião de oração, ou culto de oração, ou o culto dos remanescentes, que quando nós queremos falar com Deus, nós dobramos os nossos joelhos e nós se colocamos diante dele em oração. Esse é um motivo ou um dos argumentos que o homem se achega a Deus, e não existe outro método de se achegar a Deus a não ser através da oração. Por isso que a palavra diz, e nós lemos nessa quinta-feira, como diz o livro de Tiago, achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Então, para que Deus possa se achegar até mim, eu tenho que me se achegar a Ele. Eu tenho que me achegar a Ele, em oração, em espírito. Por isso que a Bíblia diz que Deus busca e procura aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Se Ele busca e Ele procura, a gente entende que não é todos, que praticamente se coloca diante dEle em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Deus ama o homem que abate o seu espírito, que tem um espírito contrito, uma alma abatida, um homem que ora reconhecendo os seus erros e os seus pecados. É para esse que Deus olha. Então, se a gente olhar pela palavra da verdade, o reino dos céus, que a gente vai falar hoje, sobre as duas portas, que essas duas portas simbólicas é aplicada na vida tanto do ímpio quanto do salvo, tanto daqueles que estão dentro da igreja quanto daqueles que estão fora. Mas podemos dizer que ela é aplicada muito mais para quem está dentro da igreja hoje. Porque hoje vocês ouvem a palavra. Hoje a salvação se achegou até vocês. Podemos dizer da mesma maneira, um método salvífico que o próprio Cristo aplicou na vida de Zaqueu. Zaqueu, ele quis e ansiou em conhecer a Cristo. Quando Jesus passa do lado de Zaqueu, Jesus fala para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Hoje veio salvação a essa casa, porque o próprio Cristo estava lá dentro. Você vai ver hoje na palavra de Deus que não é fácil ser salvo. Pastor, mas peraí, então agora eu não entendi, porque não é por nós. A gente não pode ser salvo pelas nossas obras. De fato, nós não somos salvos pelas nossas obras, mas Deus irá requerer as nossas obras no último dia. Eu vou mostrar na palavra para vocês. Mateus capítulo 7, 13 diz assim, olha só, por favor, presta atenção e que ninguém tire sua atenção, evite conversar, evite olhar para os lados, fique centrado na palavra. Mateus 7, 13 diz assim o cabeçalho, os dois, as duas estradas, tem Bíblia que diz os dois caminhos, tem Bíblia que diz os dois caminhos, a minha diz os dois caminhos. Os dois caminhos, olha só, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos, não é poucos, a Bíblia diz que muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Ou seja, a porta larga, a Bíblia diz que muitos vão entrar por ela. Muitos. A Bíblia não dá número específico, mas diz que mais gente vão ir para a perdição do que para o reino dos céus. A Bíblia especifica aqui que mais gente vão ser condenados do que aqueles que serão salvos. Ou seja, o texto acima apresenta um quadro bem nítido. São duas portas, uma estreita e a outra larga. São também dois caminhos, um espaçoso e outro bem apertado. E também são dois destinos. O primeiro destino, a vida eterna, e o segundo destino, a perdição eterna.
Agora note que os dois caminhos estão separados, eles não se cruzam. Esses dois caminhos que o próprio Cristo apresenta, depois que o próprio Cristo, ele dá a instrução acerca da pregação que ele faz no monte, ele dá claramente aos seus discípulos, às pessoas que seguiam, mostrando nitidamente para as pessoas, existem dois caminhos. Esses dois caminhos não se cruzam. Você não pode estar indo em direção à porta larga e no final da sua vida se encontrar a porta estreita. Você não pode estar diante da estrada, como diz algumas bíblias aqui, as duas estradas. Você não pode estar caminhando na estrada em direção à porta estreita e no último dia você se encontrar com a porta larga. A Bíblia mesmo fala sobre isso. Ou seja, o único jeito de alguém caminhar por um deles é, de fato, ter entrado por sua respectiva porta. E uma vez estando a trilhar por um desses dois caminhos, a chegada no destino será certa. Você que talvez caminha pela porta larga, não queira você receber no último dia o galardão de uma pessoa que caminhou pela porta estreita. Você que no último dia, talvez durante a sua vida inteira, talvez a sua caminhada inteira de fé dentro da igreja, mas estava dentro da igreja, mas ao mesmo tempo estava peregrinando pela porta larga, não acha você que no último dia você vai receber a recompensa daqueles que trilharam pela porta estreita? Não se concebe que alguém que ande no caminho apertado se achegue na perdição eterna, não tem como. Também da mesma maneira, quem trilha no caminho largo se achega ao lugar de glória da salvação da sua alma. Logo tudo isso se decide pela porta, por onde se entra, pois ela dará para um único caminho e conduz a um único destino. Se eu caminhar diante da estreita caminhada, árdua caminhada, o caminho estreito, que vai requerer de mim muita santificação, que vai requerer de mim muito sacrifício da minha parte, que vai requerer de mim abnegação no último dia, como a própria palavra de Deus não pode mentir, eu vou receber o galardão daqueles que caminharam pela porta estreita, a salvação da minha alma. Jesus é a porta. Ele mesmo disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. João capítulo 10, versículo 9 fala sobre isso. Não há nenhuma possibilidade de entrar por ele e encontrar a perdição do outro lado, não tem como. Ele também é o caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Jesus é a porta, Jesus é o caminho e também Jesus é a vida, a própria vida. A Bíblia diz assim, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem me enviastes. João capítulo 17, versículo 3. Jesus é a porta, Jesus é o caminho e Jesus é a vida. Aqueles que caminham sobre essa direção não podem no último dia encontrar condenação. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que permanecer até o fim será salvo. Permanência no caminho. Aquele que perseverar até o fim será salvo. De outra forma, ambos das portas e caminhos serão galardão pelas nossas obras no final da nossa vida. Os nossos caminhos, os caminhos que nós escolhemos, como diz Apocalipse, capítulo 22, 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir. O próprio Cristo fala, a cada um segundo as suas obras. O próprio Cristo diz o quê? Que no último dia, cada pessoa que está aqui será retribuída com galardão pelas suas obras. A ignorância de um super calvinista, como a gente sempre fala, né? O super calvinista, que ele acredita que não precisa fazer nada, que ele acredita que apenas ficar de braço cruzado já é o suficiente para ele ser salvo. Horas, se Cristo me salvou, eu não vou fazer mais nada. Se eu sou escolhido ou eleito de Deus, eu não preciso fazer mais nada. Essa é a visão do super calvinismo,
que eles entendem que se Jesus te salvou, e nós pregamos isso, aquele que Cristo salvou não pode perder a sua salvação, porque foi Cristo que te salvou. Mas a Bíblia mesmo fala em Apocalipse 22:12, que no último dia nós iremos receber um certo galardão pelas obras. É como eu sempre falo, através das pregações que a gente prega na igreja. Cristo me salvou. Agora, se as minhas obras são obras de uma pessoa que não foi salva, que Cristo que me salvou? Eu não é? Se Cristo me salvou e eu demonstro ser uma pessoa com o mesmo aspecto, as mesmas obras, as mesmas atitudes de alguém lá de fora, qual Cristo que me salvou? Porque a Bíblia mesmo fala que quando nós somos atraídos por Cristo, as coisas velhas são, eis que tudo se faz novo, tudo. Se eu era soberbo, hoje eu sou humilde, porque a Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas dá graças ao humilde. Se eu era mentiroso, a partir de hoje eu vou andar na verdade, porque não existe escalão de mentira. Se você mente, a mentira pode te condenar eternamente ao inferno. Se eu era um homem adúltero, hoje eu não adultero mais. Eu sou um novo homem, tudo se fez novo na minha vida. Não importa o grau de pecado que eu cometeria quando eu estava no mundo, quando eu fui atraído por Cristo, todas as coisas se fizeram novas na minha vida. Por isso que Paulo muitas das vezes falava que tudo que ele aprendeu, tudo que ele fez, ele considerava como esterco, para trás ficaram. Ele mesmo fala, e olhando para o alvo, que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé, receberemos como recompensa o galardão de nossas obras. Nós vamos receber. Outros receberão o galardão da condenação pelas obras de iniquidade, que praticaram em sua caminhada durante o caminho de peregrinação, porém outros receberão galardão nos céus por terem permanecidos até o fim, porque está escrito em Mateus 24:13, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Por isso que eu digo, se há salvação no meio de vocês, vocês irão perseverar até o último dia, porque a obra de santificação provém do Espírito Santo. A obra de santificação. O que significa a palavra galardão, pastor? Significa recompensa por serviços valiosos. Uma recompensa. E no modo figurativo representa um prêmio, uma glória. Ou seja, aqueles que cometem iniquidade vão receber a recompensa da iniquidade. Aqueles que estão sobre o caminho da estrada, da porta estreita, vão receber a recompensa da vida eterna. Agora eu faço uma pergunta para vocês. O porquê é uma diferença muito grande das duas portas? Por que é uma diferença muito grande das duas portas? Veja bem, quando nós entramos pela porta larga, podemos dizer que o principal guia de nossa vida é o coração. O principal guia da nossa vida é o coração. Provérbios 4:23 diz: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque é dele que procede as fontes, as saídas da vida. Se tem uma coisa que a Bíblia diz que nós devemos guardar, é o coração. Quando nós entramos pela porta larga, nós entendemos que o principal guia da nossa vida é o coração. O nosso coração se torna o nosso tutor. O nosso coração se torna o nosso guia, quando o assunto é cumprir com seus desejos. Ele se torna máquina de ambições e prevaricações, e dessa mesma forma ele se torna distante do Criador, através do coração. Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo 2:22, se você ler na sua Bíblia, ele diz: foge outro sim das paixões da mocidade. Olha o que Paulo fala para Timóteo: segue a justiça, a fé, o amor, a paz, como os que invocam ao Senhor com o coração puro, com o coração lavado. Só podemos invocar o Senhor com o coração lavado, com a água que jorra do trono de Deus. Nós só podemos lavar o coração com a boa palavra da verdade.
Por isso que Davi falava: tua palavra escondi, guardada no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Davi guardava a palavra, a lei de Deus, gravava no coração para que ele não viesse pecar contra Deus. Davi falava: eu amo a tua lei, nela medita o meu coração de dia e de noite. Davi sabia que os momentos em que ele não caía é porque a palavra estava gravada no seu coração. Se você ler Hebreus 10:22, também diz: aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, e tendo o coração purificado de nossa má consciência e lavado o corpo com água pura. Ou seja, a primeira porta, que é estreita, a palavra diz que são poucos os que hão de entrar por ela. São justos esses que se aproximam de Deus com um coração sincero. Não é um coração sincero. Não é um coração com plena certeza de fé. Com o coração purificado da má consciência. E lavado com o corpo com água pura. Aqueles que estão diante da porta larga, o coração é contaminado pelo pecado. Porque pessoas não querem largar suas vontades, não. Não querem largar os seus desejos, não querem perdoar, não querem oferecer a outra face. Infelizmente, é isso que acontece dentro da igreja, na vida de muitas pessoas. Jesus mesmo disse: aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. E fazendo isso, encontraremos descanso para a nossa alma cansada. Jesus falou que nós temos que aprender dele. Nós temos que aprender com ele. E ele falava: eu sou humilde e manso de coração. Se nós temos que aprender com ele, nós temos que aprender a oferecer outra face. Quando alguém nos bate de um lado, a Bíblia diz que galardão eu teria: amar aqueles que me amam. Ama aqueles que te odeiam. Ama os que te odeiam. Eu não teria galardão nenhum se eu aplicasse as minhas vontades, as minhas razões, os meus desejos e a boa obra a uma pessoa que gosta de mim. Não, meu amigo, eu não receberia nenhum tipo de galardão. Muitos preferem cumprir com o desejo do maligno no coração. Agora, a porta larga, a palavra diz que muitos hão de entrar por ela, que é a porta da perdição, a porta da ruína. Podemos dizer que é aí que entra as nossas razões. É nesse momento que entra as nossas vontades. Eu já falei aqui uma vez e vou dizer mais uma vez. Tem uma frase de um pregador que ele diz assim: eu não sou pecador porque eu peco. Não, eu peco porque eu sou pecador. É por isso. A nossa natureza é essa, corrompida, caída, deliberadamente arruinada pelas vontades do próprio coração. Se você ler Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que a maldade do coração do homem é constante, desde a sua mocidade. E eu, quando pergunto para vocês, vocês mesmos me respondem com sinceridade. Se vocês olhassem para o coração de vocês agora, vocês teriam condições de ser salvos, pessoal? Hein, gente? Claro que não. Porque o que nos acusa é o nosso coração. O nosso inimigo é o nosso coração. O que temos que guardar é o coração. Moradas de chaga é o coração. Moradas de ruína é o coração. Ou seja, através do coração é onde que o homem cai. É através do coração, que é um órgão tão pequeno, mas é ele que guarda coisas tão grandes, meu Deus. É o coração, praticamente a maior prática que o homem pode aplicar na sua vida pecaminosa, ao ponto de cair do trono da graça de Deus, é quando ele pensa em algo, e esse pensamento é consumado dentro do coração. O coração é tão maligno que a Bíblia diz que gera morte, o pecado, quando ele cai para o coração. A mente não é tão arruinada, a mente não é tão maligna quanto o próprio coração. Porque a Bíblia diz que só gera morte quando desce pro coração. Tudo que fizemos contra a vontade de Deus está relacionado à nossa própria natureza. Lutero diz a seguinte frase: o que você vê de bom em mim, ou seja, o que você vê de mal em mim, sou eu mesmo. E o que você vê de bom é o próprio
o próprio Cristo. Amém? Paulo diz aos Romanos, no capítulo 7, 18, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Não consigo. Eu não consigo aprovar as minhas obras. Mas o mal que eu não quero fazer já está diante de mim. Está diante da minha face. Esse sim eu continuo fazendo. Ou seja, o que nós queremos fazer, nós não conseguimos. E o que nós não queremos fazer, acaba sendo feito porque é a natureza do coração do homem. Olha o que diz Lucas 13, 22. Agora você vai entender que o braço cruzado não salva ninguém. Ficar de braço cruzado não salva ninguém. Essa parte aqui quebra toda a doutrina, como a gente falou agora na pregação, da doutrina do hipercalvinismo, não do calvinismo clássico. Porque o calvinismo clássico entende que nós também temos que praticar as obras, amém? Não é por elas que nós somos salvos, mas se nós somos salvos, como diz o próprio Tiago, você é salvo, então mostra através das suas obras. É as obras que revelam que nós somos salvos. É as obras que revelam que de fato nós somos salvos. O João que também passou um vídeo ontem, ou antes de ontem, não me lembro, foi ontem, João? Antes de ontem, né? Eu achei muito interessante algo que aquele pastor falou. Ele é um pastor americano. E ele falou algo muito interessante e incrível também. Como é que eu conheço um salvo? Pelas obras. E ele usa um exemplo de uma árvore que produz maçã. Ele diz, para você ver que aquela árvore é boa, você não precisa pegar uma furadeira e fazer um furo na árvore dela, no tronco dela. Você não precisa fazer. Você olha pelo fruto. Né? Assim são pessoas dentro da igreja. Sabe quando a gente sabe que alguém é salvo? É pelas obras. Pastor, mas não sou salvo pelas obras. Mas se você é salvo, você vai praticar obra de salvo. É isso que acontece na vida de um salvo. Se você é uma pessoa desinteressada pelo reino, uma pessoa que não frequentemente tem prazer de vir para a casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, e os seus interesses lá fora são muito mais aplicados na sua vida cotidiana do que a própria lei de Deus, você não é salvo. Você não tem salvação dentro de vocês. Porque a Bíblia mesmo fala que se eu quero ser um discípulo de Cristo, eu tenho que deixar muita coisa de lado. Eu tenho que rejeitar muitas coisas na minha vida. A Bíblia, ela enfatiza e é tão radical ao ponto de dizer que se você não deixar pai, não deixar mãe, não deixar filho, não deixar filha por amor a Ele, você não é digno do reino dos céus. Olha a maneira em que a Bíblia fala sobre a questão de eu se tornar um discípulo de Cristo, ou eu ser um salvo. Por que ela fala isso? Porque ela mostra que todas as minhas razões, os meus interesses, não pode estar aplicado em nada dessa vida, a não ser no reino de Deus. Amém? Diz assim Lucas 13, 22. Todos acharam, gente? Olha só. A porta estreita. O interessante é que esse texto que a gente vai ler agora, de Lucas, ele não é um versículo cruzado de Mateus 7. Isso aqui é outra coisa que Jesus estava falando. Mas olha como encaixa na pregação. Lucas 13, 22. A porta estreita. E percorria as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, isso aqui é muito interessante, olha só. E disse-lhe um, talvez foi um discípulo, talvez foi uma pessoa que estava com ele, com Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus respondeu: sim. Ele falou sim? Não, ele não falou sim e nem falou não. Ele não falou sim, são muitos poucos que se salvam. Ou ele falou não, tem uma grande maioria de pessoas que vão ser salvas. Ele fala assim, olha a resposta de Jesus: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar
e cerrar, fechar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois, eu não vos conheço. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora, e virão do oriente, do ocidente, do norte, do sul, assentar-se-ão à mesa do reino de Deus, e eis que derradeiros há que serão os primeiros, e os primeiros há que serão os derradeiros. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Tem algo aqui que me chamou a atenção nessa passagem. Nessa passagem, lhe fizeram uma pergunta para Jesus. Perguntaram para ele: Senhor, são poucas as pessoas que se salvam? Que resposta interessante. Jesus não falou sim, raça de malignos, a vontade era, né? Como João Batista, sim, filhos do diabo. João Batista não falou isso? Vocês são raça de malignos, filhos do diabo, raça de corruptores. Ou seja, Jesus não disse nem que sim e nem que não, mas a sua resposta lhe diz tudo. Primeira coisa que procede da boca de Jesus é: porfiai por entrar pela porta estreita. O que significa a palavra porfiar? Significa brigar, significa disputar, lutar e ter insistência. Ai, de qualquer jeito que você salva. A Bíblia não fala isso. É como alguém chegar para mim: pastor, muita gente aqui vai ser salvo? Não sei. Não posso dizer que sim nem que não. Mas uma coisa eu digo para vocês: porfiai, lutai, insisti para entrar pela porta. Isso requer um sacrifício da parte do homem. Isso requer obras de sacrifício da parte do homem. Porque a Bíblia manda a gente brigar, a Bíblia manda a gente disputar, a Bíblia manda a gente lutar para entrar pela porta estreita. Por que ela fala isso? Ou seja, com isso sabemos que de fato serão poucos os que serão salvos, porque a grande maioria não porfia, a grande maioria ela não luta para entrar pela porta estreita, a grande maioria se tornaram apenas frequentadores de culto, que é o que a gente tem muito dentro da igreja, pessoas que apenas frequentam cultos, mas não podem ser chamadas de cristão, não podem ser chamadas de filhos do reino, não podem ser chamadas como o próprio Cristo: vinde, ó amado do meu Pai, entrai e ceai junto com Abraão, Isaque e Jacó, aquilo que está preparado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Se você demonstra um certo desinteresse do reino, você não pode ser discípulo de Cristo. Não pode. Volto a frisar o que eu falei no começo. A Bíblia mostra dois caminhos, duas estradas, uma estreita e outra larga. A Bíblia mostra dois destinos. Uma, a vida eterna, e outra, a condenação eterna. Não existe meio termo. Não existe eu andar pelo caminho largo a vida toda e querer ser salvo. A Bíblia diz que é de honra a honra, glória em glória, meu Deus. A palavra mesmo mostrou em Lucas 13, 22, Senhor, Senhor, o Senhor nos ensinou nas nossas ruas. Nós ouvimos a Tua palavra, nós comemos com o Senhor, nós bebemos com o Senhor. Está mostrando de gente lá de fora, de dentro da igreja, pessoas que ouviram o Evangelho,
cearam à mesa com ele, participaram do maior sacramento da igreja, que é a Santa Ceia. Pessoas que estiveram presentes na congregação dos santos, na congregação do justo, que ouviram a palavra. A Bíblia mesmo diz que aqueles que ouviram a palavra do Senhor, mesmo ouvindo, mas edificaram a casa sobre a areia. A Bíblia diz que vem um vento forte, vem tempestade e derruba essa casa. Porque a casa estava edificada sobre areia, não tinha base, não tinha fundamento. E aqueles que ouvem a palavra do Senhor e colocam em prática, esse é comparado àqueles que edificou a sua casa sobre a rocha. Vem vento forte, vem tempestade, vem tudo, mas essa casa permanece de pé, de pé. Não queira ser pego de surpresa no último dia. A Bíblia diz que se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viesse minar sua casa, ele estaria preparado. Ele estaria preparado. Olha o que diz Mateus 25 para a gente encerrar. O sermão profético, a parábola das 10 virgens. Mateus 25. Todos acharam? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Quem que é o esposo? O próprio Cristo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em sua vasilha, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, ou seja, aí está Cristo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes que os que vendem e comprai. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos o quê? Abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Olha o que a Bíblia está mostrando aqui, meu Deus. Olha o que a Bíblia está mostrando. 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, 5 que se prepararam, e as outras 5 que não se prepararam. Essas 10, chegou o momento, porque o esposo, ele tardou, demorou para vir, mas à meia-noite ouviu-se uma voz: vem aí o esposo, ou seja, o próprio Cristo está voltando, preparem-se. Aquelas 5 que estavam preparadas, estavam bem, elas sabiam que elas se prepararam o caminho inteiro, elas só estavam esperando o próprio Cristo voltar. Mas as outras 5 estavam com a vasilha vazia. O que representa o óleo? O Espírito Santo do Velho Testamento. Os reis, os profetas eram consagrados com o óleo derramado sobre a sua cabeça. O livro de Êxodo 33, se eu não me engano, ele mostra a especificação do óleo, que era derramado o Espírito sobre aqueles homens, sobre o rei, sobre o profeta. E o óleo representa o Espírito Santo, ou seja, 5 daquelas estavam com o Espírito e as outras 5 não estavam. Veio o esposo, Jesus voltou. E quando Jesus volta, só entrou à porta quem estava preparado, e as outras que não estavam. Algo interessante, né? Esperaram tudo para a última. Vou falar uma coisa que eu falo sempre no culto, sempre, e pode ter certeza que é verdade, pode ter certeza.
se soasse uma trombeta agora, nesse momento, nos 4 cantos dessa terra, e uma voz muito alta falava assim: daqui a 5 minutos, o Cristo que nós esperamos irá retornar. Eu duvido com toda certeza que a grande maioria das pessoas estariam sossegadas agora. Eu duvido. Algumas iriam cair no chão chorando, se lamentando. Senhor, perdoa, me dá mais uma chance, eu vou retornar, eu preciso mais uma oportunidade. Ou não é? Eu duvido que estariam todo mundo tranquilo. Mas também sei que algumas, ou poucas, porque a Bíblia diz que poucos hão de entrar pela porta estreita. Se soasse essa trombeta e uma voz muito alta falasse isso, eu tenho certeza que alguns iriam se maravilhar. Meu Senhor, meu esposo, porque a igreja é a noiva, ele é o noivo. Nós esperamos ansiosamente, com o coração ardendo pela volta de Cristo. Só que para que isso aconteça, é necessário uma caminhada de preparação, uma caminhada de renúncia, uma caminhada de despertamento espiritual dentro da gente. Nós temos que olhar para dentro da gente hoje e ver de fato e de verdade que se nós estamos de fato e de verdade preparados, porque aquelas outras 5 acharam que estava tudo bem, estava tudo certo. Jesus vai voltar, o noivo vai voltar, o esposo vai voltar, nós temos a vasilha, e aí se ele voltar nós pedimos emprestado. No último dia o Espírito sairá do nosso meio, não terá mais Bíblia, vai ficar apenas escrituras, textos escritos, as pessoas vão ler, não vão compreender, porque o que é interpretado é através do Espírito, e muitas pessoas vão tentar ir atrás de alguém para interpretar a Bíblia para ela, mas não vai ter mais, não vai ter mais. A sua chance é hoje, é agora. O seu momento é hoje. Não espere para amanhã, meu amigo, o que você pode fazer hoje. Analise o coração de vocês. Olhe para dentro de vocês. E eu falo como o próprio apóstolo Paulo disse: provai-vos a vós mesmo, provai-vos a vossa fé. Olhe para dentro de vocês, se é que vocês já não estão reprovados. Sou eu que falo isso ou é a palavra de Deus? Amém? Então vamos nos preparar, vamos olhar para dentro da gente e ver se de fato nós estamos preparados para a vinda do noivo. Vocês viram o que está acontecendo lá na Europa? Está pegando fogo em tudo, viu? Não tem como conter. Viu que Portugal está em chamas? Cidades, tem gente se evacuando, saindo da cidade, não tem mais, está pegando fogo em tudo. Já viram que Apocalipse fala sobre isso? Um dos maiores sinais é que nos últimos dias, os dias seriam abreviados. Olhe para 40, 50 anos atrás, o tempo não passava tão rápido como está passando hoje. É ou não é? Cumprimento da palavra de Deus. Pastor, mas o relógio é o mesmo. Profecia se cumprindo. Amém, gente? Então vamos nos preparar. Eis que o noivo já está à porta. Que possamos ser achados nele. Amém, pessoal? Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte que ele merece.